Este poema eu fiz para a Copa do Mundo de 2010, agora às vésperas mais ou menos da Copa do Mundo de 2018. Fica uma temática aí também coerente com a conjuntura. Carlos e a Copa do Mundo, uma defesa poética do caráter amador do esporte. Como a cada quadriênio, eis que em 2010 teremos mais uma vez uma Copa do Mundo. E noto, não sem certo sobressalto, que muitos dos meus amigos mais diletos, muitos dos mais convictos camaradas vão também torcer para que o Brasil invicto traga sua sexta taça. Que falácia! Quase esquecem Nike, Ambev, Rede Globo e CBF. Se permitem, compas, esta Copa é um disparate, triste embuste de corporações de mídia e trustes de materiais e roupas esportivas. Mas, como há quem diga que também se trata da mais legítima cultura popular inata, e como o próprio camarada Hobsbawm, a falar do esporte no século XX, reserve a nossa seleção a condição de arte, peço a licença deste à parte para debater um tópico delicado, a dialética do futebol e do proletariado. Todos os que já assistiram a uma partida ao menos não duvidam. Os times e as seleções se dividem entre grandes e pequenos. Esta mais tradicional das convenções, os grandes ganham os torneios e os pequenos que se danem. Uma cadeia completa controla o processo. Da ponta da tabela até a zona do descenso, esta é a regra. Os pequenos, incapazes de bater os grandes, fazem-se eles próprios algozes de outros ainda menores. Este esporte, já se disse, se resolve nos detalhes. Também não dispensa a sorte. Sabem, os azarados sempre batem na trave. O goleiro Carlos, por exemplo. Grandes defesas, mas título mesmo não há nenhum de que se lembre. Certa vez, em Wembley, templo do futebol, Brasil e seleção inglesa, aos 40 do segundo tempo, um pênalti. Carlos defendeu, pena que ninguém viu. Cobrança do atacante Lineker. Tivesse entrado, ele se tornaria líder da artilharia na história do futebol inglês. Carlos foi titular do Brasil na Copa de 86. Só no quinto jogo foi levar um tento, ainda hoje o melhor desempenho de todos os tempos. Nas quartas de final, porém, na partida contra a França, nos pênaltis, Carlos errou o lado de todas as cobranças. Menos de uma. A bola bate na trave, rebate nas costas do arqueiro e cai de leve no fundo do gol para desespero das brasileiras e dos brasileiros. Tal azar assim já era para mim habitual. Quando por fim me interessei por futebol, descobri que, fosse grande ou fosse mini, era preciso escolher um time. Decorei meu quarto com pôsteres, retratos, recortes de todos os jogadores, decorei os recordes, mas debalde. Não há dúvida, não se admite torcida múltipla, sempre é preciso escolher um time. Decidi-me então pelo avesso. Se é para ter um lado, melhor aquele que com menos força oprime minha torcida, minha militância, épica esperança na vitória dos mais fracos. E a Associação Atlética Ponte Preta, não duvidem, presta-se bem a isto. Metáfora loquaz do drama social que nos persegue, a mais antiga equipe do Brasil jamais ganhou um título. Até que em 77 quase consegue. Forma, enfim, um time só de craques, verdadeiro escrete, Carlos, Jair, Oscar, Polózio, Dirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta, e com o Corinthians disputa a final do Campeonato Paulista. Estava o Corinthians há 23 anos na fila, e aqui permitam, compas, pormenores que eu omita. Rui Rei, Dulcídio Vanderlei Bosquila,
a ponte proibida de jogar no majestoso. Sim, posso afirmar sem ferir a boca, nem recorrer a palavras polidas, fomos roubados da maneira mais escrota. Nessa matéria, aliás, o Brasil nem é freguês. Das 5 Copas que ganhamos, roubamos ao menos 3. Em 62, diria, foi na cara dura. Contra a Espanha, pênalti do Nilton Santos, gol anulado de Genco, tento dos tchecos na final, que eles dariam empate, e, maior dos cúmulos, o sumiço da súmula, que permitiu que Garrincha jogasse, mesmo após ter sido expulso na partida contra o Chile, e disso tudo somente resulta a crônica estulta de Nelson Rodrigues. Mas qual, no fundo, a discordância? Trata-se apenas, afinal, de competência? Mais forte, mais veloz, mais alto, o esporte do capital aplica sempre a máxima de Glauco em tudo ser melhor que todos, não importa como, nem que se tenha de pedir apoio ao demo. Por favor, não vamos ter pudor de declinar os nomes, senhoras e senhores. Espaço aberto agora para os patrocinadores. Houve um tempo em que clube nenhum, nem torcida, teria em campo na camisa nada além de seu escudo. Hoje, entretanto, tem de tudo. Os anúncios vão nas golas, nas mangas, nas camisas, nas meias, nas luvas dos goleiros, nas chuteiras, nas laterais e na frente dos calções, em suma, em todos os lugares e até na bunda. E tem patrocínio de treino e patrocinador de jogo, logo ao fundo do atacante na entrevista coletiva, placas de publicidade atrás das metas e nas laterais do estádio, no multi-stand de negócios de um clube contemporâneo. O São Paulo, por exemplo, pode ser assim escalado. Oi, Habib's, LG e Biosintética, Visa, Reebok, Kaiser, Coca-Cola e Panini, Bombril e Dorilax. Já o Brasil é Nike, Nestlé, Seara, Itaú e Trafic, Vivo, Volkswagen, TAM e Ambev, Pão de Açúcar e Gillette, e que este elenco nos leve ao cerne do assunto, a subordinação do futebol ao lucro, e já não falo, compas, só das marcas, inimigo abstrato, trato agora é dos caras que assinaram os contratos, os cartolas. Em contraste com a geral, vivem a pampa. Iates, camarotes, Miami ambientes VIPs, Europa, chiques ambientes e boutiques, gran fino mundo feito só de diversão e compras, aproveitam Giovanni Jonedes ou Naireves Moura, Marcelo Portugal Gouveia, Beto Zini, Ricardo Teixeira, o ex-presidente do Vasco, deputado Eurico Miranda, Laudo Natel, Avelange e do Alibe, Nabi Abichedid. É por esta turma, compas, que vamos estourar nossa garganta? Será que já esquecemos que com esses tipos todo acerto logo se revela um grave engodo? Não lembram do rodo que levamos, por exemplo, nas diretas? Naquela época, ao lado das greves, da anistia e das camisas amarelas, falava-se também de uma certa democracia corintiana, e a seleção, treinada por Tele Santana, prometia resgatar o ofício do futebol com arte. Na mídia, Sócrates talvez tenha sido o símbolo maior desse período, e Osmar Santos, o pai da matéria, locutor dos comícios pelo fim da ditadura, meu ídolo, contudo, de história mais oculta e expressiva, é o centroavante Reinaldo, o maior dos artilheiros, companheiro barrado na seleção pelo seu punho erguido socialista. Ah, compas, se não fosse, como sempre,
os contras no auditório do Congresso, Ulisses Guimarães convoca paralisação cívica como em dias de jogo do Brasil na Copa, mas traía entremente a palavra das ruas e frente à retranca da equipe da Itália, treinada para esse trote pelo Enzo Bearzot, era na Copa da Espanha a emenda Dante de Oliveira derrotada, quando em 25/4/84 vi a Praça da Sé quase vazia, sem a greve geral que havia sido prometida dias antes em Brasília, senti-me como um ocupante que se visse impotente numa ação de reintegração de posse, como um torcedor de televisão no terceiro gol do Paulo Rossi. Eu, que já assistira a Ponte Preta ser roubada em 77, sem que a torcida nada fizesse, diante desta nova traição, de novo via sem revide o povo inerte. Para mim, enigma, incompreensão adolescente e juvenil, paradigma no esporte e na política das múltiplas derrotas do Brasil, comparadas, fidedignas promessas lavradas em praça pública na campanha das diretas, a democracia que brota da escolha de Tancredo Neves é uma farsa tão gritante quanto o esporte mercantil que desde então se fortalece. Perdoem, compas, um discurso tão prolixo. Há tanto tempo penso neste tema que ele agora se apresenta para mim como um comício. Mas, prometo, uma última imagem apenas e me calo. Falta só mais uma cena do goleiro Carlos. Um ano antes de 77, nos jogos que tiveram 10 de Nádia Comaneci, numa competição que já vai tão longe na disputa pela medalha de bronze contra a seleção da União Soviética, Carlos pega mais uma penalidade máxima. Eu sei que o tempo não se congela e as reminiscências não passam de nostalgia piegas, mas sei também que o futuro é uma caixinha de surpresas e o mundo vive ainda preso em um torneio início, pois treino é treino, jogo é jogo, nós escolhemos a tática de todo o poder ao povo, bola pro mato, que de fato é campeonato, pau na canela de todos os cartolas, chega de atuar na retranca, fora toda forma de firula, se o juiz não tem apito, a torcida em cor anula, o gol da burguesia resultou de mala preta, um dia o Corinthians vai se ver com a Ponte Preta, perto dos atletas artistas do futuro comunista, os super esportistas de agora não são mais do que máquinas farmacêuticas, ávidas e dependentes de dopings e anabolizantes no infame shopping center de um sistema decadente. Na verdade, ao lado dos astros e celebridades, o trabalhador atleta típico, quase sempre afrodescendente, tem contratos precarizados, nem recebe mais que um ínfimo salário mínimo. Nos países socialistas, o esporte nunca foi profissional. Façamos ligas operárias de futebol, sem cartolas, sem patrocinadores, autogestão da torcida e dos jogadores, arte, esporte, estudo não devem ser trabalho, pertencem ao repertório de todos os proletários.